eu sou o professor Aurélio e vamos continuar com o nosso curso de atendimento ao politraumatizado. No primeiro contato do médico com o paciente vítima de trauma, nós realizaremos o atendimento inicial, seguindo as seguintes prioridades. Em primeiro lugar, a avaliação das vias aéreas, seguido pela avaliação da ventilação, o controle da circulação, a avaliação neurológica e a exposição do paciente. O tema de hoje será a abordagem das vias aéreas. As estatísticas nos mostram que, no trauma, o que causa a morte mais rapidamente dos pacientes são as obstruções das vias aéreas. Portanto, essas alterações são as que deverão ser avaliadas em primeiro lugar, ou seja, a abordagem das vias aéreas é a prioridade inicial. Bom, em relação às vias aéreas, nós devemos providenciar uma proteção adequada da coluna cervical e garantir a permeabilidade dessas vias aéreas. A proteção da coluna cervical será feita inicialmente com um colar cervical, que deverá ser posicionado assim que possível. Uma forma da gente não errar é considerar que todo paciente vítima de trauma tem lesão na coluna até que se prove o contrário. Portanto, todo paciente vítima de trauma tem que ser tratado com uma forma especial para minimizar a possibilidade de piora das lesões. Então, primeiro passo, posicionamento do colar cervical, seja no local do acidente ou assim que disponível. A proteção da coluna, se o paciente for ser transportado, além do colar cervical, ele tem que estar imobilizado numa prancha rígida e com proteção secundárias nas laterais da cabeça e imobilizado o corpo todo. Essa é a forma de mobilização para transferência. Em relação à permeabilidade das vias aéreas, o primeiro passo será conversar com o paciente. É a forma mais simples da gente avaliar se a via aérea está pérvia ou não. Por quê? O paciente que consegue falar significa que tem ar passando pelas cordas vocais, portanto, que a via aérea está pérvia. Nesse caso, nós vamos ofertar oxigênio suplementar para o paciente. Então, o paciente com via aérea pérvia, oferta de oxigênio. Essa oferta inicialmente será passiva, com um fluxo mínimo de 10 litros por minuto. Mas e nos casos em que os pacientes não verbalizam, ou seja, no paciente que tem algum grau de alteração do nível de consciência? Então, nesse caso, nós vamos iniciar manobras para permeabilizar temporariamente essa via aérea. Essas manobras serão a elevação do mento, a anteriorização da mandíbula, a avaliação da cavidade oral em busca de secreções, se tiver secreções, sempre nós vamos aspirar com aspirador de bico rígido, e o posicionamento da cânula orofaríngea ou cânula de Guedel, que vai garantir a elevação da base da língua. Se com essas manobras a permeabilidade da via aérea não for efetiva, nós teremos que passar por uma ventilação ativa. Para isso, necessitaremos de uma via aérea definitiva. O conceito de via aérea definitiva é um tubo posicionado na traqueia com balonete insuflado. Sempre a primeira opção será a intubação orotraqueal. Mas nos casos em que a intubação orotraqueal não for possível, nós teríamos duas possibilidades de intervenção cirúrgica: a traqueostomia e a cricotireoidostomia, que é a abordagem na membrana cricotireóidea, que fica entre a cartilagem tireoidea e a cricóidea. A traqueostomia é um procedimento mais demorado e com mais riscos, então ela deve ser feita eletivamente. Então, na urgência, a abordagem cirúrgica da via aérea será sempre na membrana cricotireoide. Portanto, realizaremos a cricotireoidostomia cirúrgica. O controle para a gente saber se essa abordagem e a oferta de oxigênio está efetiva ou não será através da oximetria de pulso. O oxímetro de pulso é um aparelho que emite uma fonte de luz, e essa fonte de luz passando pela hemoglobina mais ou menos saturada por oxigênio nos dá uma medida indireta.
A vantagem é de ser um método não invasivo que permite a monitorização contínua. É, o valor, o ideal para a avaliação da saturação não é um valor absoluto, mas o ideal seria o acompanhamento da sua oscilação. Quando a saturação está perto de 90%, deve ser acendida uma luz amarela de cuidado e algo precisa ser feito. Isso é porque os trabalhos nos mostram que um paciente com uma saturação em torno de 90% pode representar, na gasometria arterial, uma pressão parcial de O2 em torno de 60, que seria um dos critérios para, não o único, mas um dos critérios para avaliação da necessidade de uma via aérea definitiva e ventilação ativa. Então, faremos o possível para manter a saturação acima de 90%. Bom, para finalizar a parte das vias aéreas, o nosso checklist. Então, para terminar a abordagem das vias aéreas, o nosso paciente tem que estar com colar cervical, com a via aérea pérvia, com uma oferta suplementar de oxigênio, se passivo, no mínimo 10 litros por minuto, se ativa, conforme a necessidade, e sempre revisando todos os procedimentos realizados. O nosso paciente tem que ser revisado o tempo todo. Até a próxima, pessoal. Obrigado.